Então, como foi a chamada para o ministério? O profeta Emerson é um profeta de Deus. Nós tivemos, acho que uns 20 dias atrás, junto ali no Retiro, até Transbordar, que é organizado pelo apóstolo Diego Maurício. Foi algo muito especial e muito dado por Deus, ministrou lá. Então, como foi esse chamado para o ministério, para estar exercendo? Você já sabia, alguém falou, você vai ser profeta, você vai ser pastor, você vai ser... Alguém falou, você sentia? Na verdade, dentro desse nosso processo, desse encontro com o Senhor, né, é importante, e eu quero enfatizar isso, né? O Senhor te chama, né, você tem um encontro com Ele. E ali começa um processo que Ele nos levou para o deserto, para o secreto. Esse processo demorou 7 anos. E o que nós aprendemos e entendemos com isso? Foi tirar o que a terra colocou para manifestar o reino dele. Quando nós olhamos para a Escritura, quando olhamos para a palavra do Senhor, Ele soprou sobre os apóstolos e disse, permanecei. O que nós aprendemos com isso, e hoje, dentro desse processo de 7 anos, que muitos são enviados, tem um encontro com o Senhor, ele começa o processo, mas é fundamental permanecer, para que ele possa tirar. A gente sempre traz assim, eu amo o Senhor Jesus da forma que ele trouxe a instrução no ministério dele, né? Por parábolas. A gente sempre traz a relação de uma caixa d'água, pastor. A caixa d'água, eu falo que foi o processo de 7 anos, foi tirar essas impurezas, que muitas vezes a terra vai te colocar. Principalmente no meu testemunho, que nós passamos por muitos lugares, né, que trazem uma falsa verdade, não a verdade plena que está em Cristo, né? Nesse processo de 7 anos, houve esse processo da limpeza da caixa d'água. E depois de 7 anos, né, é importante colocar isso, eu achava que eu estava pronto. Mas como o senhor disse, no início do nosso chamado, né, eu falo que profeta não guarda segredo, né? Nós recebemos uma palavra profética. Está na palavra do Senhor. Gênesis 12, de 1 a 3. Nós temos essa bandeira. Saia da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do teu pai. E depois de 7 anos eu me questionava. Senhor, eu tenho uma palavra acerca de um chamado. E eu já passei por todos os processos, né, necessários para tratar as questões das feridas, da alma. Estou pronto. E foi nesse exato momento que o Senhor se manifestou. Ele disse, você não está pronto, filho. Eu não tenho compromisso contigo, eu tenho compromisso com a minha palavra. Se você não fizer o caminho, eu falo que todos nós temos o Jonas, né? Se você não fizer o caminho, né, que está estabelecido na minha palavra, eu não posso te enviar. Porque acima de tudo, olha que lindo isso, tremendo, acima de tudo, independente do teu chamado, eu não quero te perder. Muitos têm caído, pastor, porque não entenderam isso. E naquele momento nós entendemos, quando o Senhor falou, você tem que passar, porque eu fiquei 2 anos dentro desse meu processo, que chegou até o fato de a gente achar que era o adversário travando e fechando as portas. Não, era o próprio Senhor. Porque, por falta de obediência, nós fizemos um desvio na rota. Fomos para um lugar que o Senhor não disse que era para a gente estar, né? Por quê? Porque a palavra já tinha sido liberada. Muitas vezes nós entendemos o texto, passamos pelo texto, mas principalmente a minha alma não queria passar por lá. Era o lugar onde eu cresci, onde o Senhor tratou a paternidade e as perdas que eu tive. Porque dentro desse processo, como eu falei para o Senhor, nós chegamos a nível da nossa profissão no maior estágio, que era um gestor de uma grande imobiliária. E ali nós tínhamos mais ou menos 120 pessoas, né, abaixo da nossa gestão. Eu brinco que tinha desde jovem até a 3ª geração. Mas nós não tínhamos a maturidade e, obviamente, não estava na rocha. E quando nós caímos, aí sim nós tivemos esse encontro com o Senhor, para que a partir daquele momento, aquilo que ia ser construído eterno, uma vida eterna. Então, quando eu achei que eu estava pronto, o Senhor falou, não, você não está pronto, porque eu tenho uma palavra, e eu vou cumprir. E aí, depois de 2 anos, dentro desse processo de entendimento, nós
voltamos para a casa do meu pai. Falo que a pandemia ela trouxe uma grande mudança, né, nos relacionamentos. Meu pai, dentro do plano de Deus, foi para o Nordeste, voltou para o Nordeste para realizar o sonho dele, e a casa estava fechada por 2 anos. Só que o Senhor falou, e é importante entender isso, todos nós temos um aspecto na alma que primeiro o Senhor vai tratar em nós, depois através de nós. Existia algo que precisava ser trabalhado, que era a questão do orgulho. Eu não queria voltar para casa do seu pai? Não queria voltar porque era um aspecto que ia mexer com feridas, né? Eu falo... Parecer como fosse um fracasso? Na verdade, pastor, nós precisamos entender que, assim como Pedro, eu falo que é a síndrome de Pedro. Muitos falam, dou a vida pelo Senhor, e negou 3 vezes, né? Eu falo que esse processo de permanecer para que o Espírito Santo faça esse trabalho em você é que vai te capacitar para um chamado. E naquele momento, quando eu não quis retornar, o Senhor falou, você é orgulhoso. O nosso Deus é um Deus de amor, mas é de justiça. E Ele vai cumprir a palavra dele. Ele falou, não tem como, você é tão orgulhoso que agora eu vou pegar em algo que você não vai resistir. Que naquele momento na pandemia, é importante colocar que eu tenho um filho, o Miguel, 8 anos. Para a terra ele é autista, para o céu ele é profeta. E com a pandemia, ficou evidente a questão do fator emocional, né? E meu filho fechado dentro de um apartamento pequeno, ele entrou em crise. Por quê? Porque o Senhor tinha fechado todas as portas, mas ainda eu estava resistente de não aceitar o chamado e principalmente o processo de retornar para tratar essas feridas. E naquele momento, meu filho entrou em crise e eu falei, agora não tem como. E nós decidimos sair de um apartamento para ir para uma casa. Só que naquele momento eu pensei em outra casa. O senhor falou, não, liga para o seu pai, a casa está disponível. E a casa tentando ser, 2 anos, a casa disponível e não conseguia alugar. Ou seja, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. E aí nós fomos parar, né? Voltamos para a origem, para tratar essas feridas. E aí ele começou o processo final pro chamado. É importante colocar isso. Começou o processo pro chamado. E naquele momento ele tratou tanto a questão da paternidade, né, tanto a questão das perdas. Porque como eu era uma pessoa que não tinha uma estrutura, né, não foi capacitado, mas chegou muito alto, a questão do orgulho falava muito alto. Eu não aceitava a ajuda de ninguém. E aí nós fomos lá voltamos, e aí sim o Senhor começou a trazer essa questão da tratar o orgulho. Então nós fomos colocados em situações onde a gente realmente, muitas pessoas nos ajudaram. E depois desse processo, como nós tínhamos uma palavra, né, que em 2024, quando eu completasse 50 anos, nós estivemos juntos nessa data, né, dia 11 de agosto, completei 50 anos. O encontro aos 40 e aos 50 anos chamado. Quando completou 50 anos, em 2024, o Senhor entregou o projeto do ministério, MAP, Ministério Avivamento Profético. E aí ele deu o projeto que tem um tripé. É a live profética, toda terça-feira às 15 horas, onde a gente tem uma direção do Espírito Santo. Na live nós temos lá, de novo, o tripé, adoração, palavra e oração. E pela graça e misericórdia do Senhor, a gente tem alcançado as nações através dessa instrumentalidade. É uma live realizada pelo Google Meet. E muitos ministérios têm sido ativados. A gente fica muito impactado por aquilo que o Senhor tem feito, né? De novo, o padrão, primeiro em nós, depois através de nós. Né? Então, nós recebemos testemunho dos 4 cantos. Essa é a primeira perna. A segunda é a escola, que nós vamos falar, né? A escola online, escola de profeta online. Né? E a terceira, a mentoria. E pela graça e misericórdia, o Senhor nos confiou o dom da palavra de sabedoria. É um dom que nós temos encorajado a igreja a buscar. É um dom que dá informação, a revelação da informação e da instrução. E o que eu acho lindo é que, ao contrário do povo do deserto que ficou dando volta, quando manifesta esse dom, você vai para o destino.